Primeiro que não deve ser uma postura de guerra. Você se posicionar não significa necessariamente você ser belicoso, vamos dizer assim. Por que eu falo isso em relação a isso? Porque a gente não pode esperar de um mundo não cristão uma consciência e um comportamento cristão. É inútil. A gente não pode esperar do mundo que tem uma postura a favor do evangelho. Não. O mundo jaz no maligno. Isso é a expressão de um mundo sem Deus. A gente está falando que isso não cabia nesse contexto da Olimpíada, porque não tem a ver com a Olimpíada, não tem a ver com nada disso. Essa lacração, essa ideologia que, tudo bem, eu não estou aí criticando a posição política direita e esquerda, não tem nada a ver, não estou falando disso. O que eu estou dizendo é que isso aí faz parte de uma agenda que não faz sentido, na minha opinião, do espírito, já que eles falam espírito olímpico, né? Não faz sentido. Mas, por outro lado, isso é a expressão de um mundo sem Deus. Você não pode esperar de um mundo sem Deus comportamentos e atitudes cristãs. Agora, por outro lado, não significa que a gente deva se calar. Quando eu falo que a gente não deve entrar numa guerra, não ser belicoso, como os ofendidinhos que fossem inferiorizados. O cristianismo, ele se mantém por si mesmo. A igreja não pode ser vencida. O cristianismo não pode ser vencido. Ao longo de 2000 anos na história, o mundo sem Deus tenta abafar a voz do cristianismo e não vai conseguir, porque a voz do cristianismo é a voz do próprio Deus. O cristianismo se impõe por si mesmo. Mesmo se a igreja não fizer nada, o cristianismo vai se manter vitorioso, porque ele é o evangelho de Jesus. Jesus é vitorioso. É o cordeiro, que quando a gente vê lá no Apocalipse, é o cordeiro que ruge como leão, entendeu? Ele se impõe. Mas, por outro lado, eu acho que nós podemos, sim, utilizar essa ocasião para fazer ouvir a nossa voz. Por que não? Eu acho que a gente não precisa se acovardar, não, está tudo, não. Mas não no sentido de que uma guerra surpresos, porque como pode? Não pode, é um mundo sem Deus, essa é a expressão de um mundo sem Deus. Amém. Então, a minha opinião é essa, a gente tem que entender isso, mas, ao mesmo tempo, não significa que a gente vai se calar covardemente. Não. A gente pode e deve se manifestar, fazer ouvir a nossa voz, mas entender que você não pode esperar água potável de uma fonte de água podre, entendeu? Não tem como, não tem como. Mas eu acho que isso, na essência, não danifica o evangelho, o cristianismo. Como eu falei, há 2000 anos que o mundo sem Deus tenta destruir o cristianismo, e quanto mais lutam contra ele, mais o cristianismo vence, né? se impõe, porque, como eu lembrei do texto de Apocalipse, né? Quando a gente olhou, era um cordeiro, mas quando ele abriu a boca, rugia como um leão, e vai rugir sempre como um leão, né? Sempre como um leão. Quer dizer. Legal. Amém. Um ponto interessante, né? Eu acho que, para não ser repetitivo sobre aquilo que já foi dito, eu acho que isso acaba mostrando claramente, né, a oposição que existe, ou às vezes essas dois pesos, duas medidas que existem na França, né? Quando, por exemplo, você vai falar de Jesus, você vai fazer uma manifestação, um símbolo religioso, né? E vai falar, não, isso é proselitismo, você está mostrando a sua fé, você está fazendo apologia. Mas quando você pega os símbolos religiosos, você faz uma chacota, ou às vezes você busca, como de desconstruir, né, uma compreensão teológica, aí isso é visto como arte, isso é visto como poesia, isso não tem nada a ver com religioso, né? Portanto, às vezes é um ataque, ou às vezes uma busca de uma desconstrução direta, né? Então, acho que é isso que a gente vê e é isso que a gente espera, assim, é isso que a gente, como não é esperar no sentido que a gente quer que isso aconteça, mas é isso que é o natural, às vezes,
né, de ver na França, né? Só que quando isso acaba sendo de uma maneira tão explícita, para muitas pessoas que não tinham essa visão e desse conhecimento do que acontece na França, como às vezes é visto, né, no sistema francês a fé, isso acaba sendo chocante para algumas pessoas. Para nós que estamos aqui na França, é sempre algo que, assim, a gente não pensava que, não esperava nessas Olimpíadas, essa apresentação, mas é algo que faz parte, infelizmente, do nosso cotidiano aqui na França. Pelo menos é o que eu percebo.